Olá, pessoal! Marina Sucaquino, Renato Neves, Margarida Cor. Ai, gente, que legal vocês aqui. Fazia tempo, né, que eu não dava as caras aqui. É que houve o lançamento do curso de mandalas, né? E aí é umas semanas frenéticas, assim, que a gente precisa se voltar muito para o conteúdo do curso. A nossa convidada já me mandou uma solicitação. Segura aí, Michele, já vou te receber. E como a gente precisa ficar muito voltado, né, para essa atenção, as frequências de live diminuíram um pouco. Mas eu tenho a intenção de continuar. A gente só precisa se organizar aqui internamente, porque muita coisa acontece aqui por trás, nos bastidores, mas a gente vai retomar com essas práticas, sim. Quem tá aqui? Gente, olha, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Eu tava sentindo saudade de fazer isso com vocês de novo, estar aqui com esse contato. E hoje eu escolhi trazer aqui para ter essa troca de experiência aqui com a gente uma pessoa que se tornou muito especial desde que começou essa história com o curso de mandalas. O nome dela é Michele. A Michele foi aluna, acho que da turma de fevereiro desse ano. De fevereiro. Ela tem uma história bonita para contar e ela me surpreendeu, porque dentro do curso de mandalas, né, a gente tem um grupo fechado de alunas e de repente ela me mandou uma mensagem falando: Silvia, eu fiz um vídeo para você no meu canal. Eu falei: poxa, no seu canal? Você tem canal? Nem sabia. Aí eu fui lá e ela fez um vídeo super bonitinho, super carinhoso, acolhedor e contou um pouquinho da história dela, que assim, a gente acaba recebendo um volume grande de alunas, né? E não dá pra gente saber a história individualmente de todo mundo. E ela mandou a história dela, me tocou bastante. E aí depois disso a gente começou a trocar algumas figurinhas e ela começou a me contar que ela trabalhava já com artesanato, que ela já multiplicava o conhecimento dela, que ela tem um canal que ela compartilha várias dicas, que isso ela vai falar aqui pra gente. E ela vai compartilhar uma dica muito legal que todo mundo costuma perguntar. Depois que o pessoal começa a fazer as mandalas, começa a querer entender em que mais é possível fazer os pontinhos, criar mandalas, enfim. E aí ela pegou e compartilhou algumas ideias comigo que eu achei muito legal. Uma foi em acetato plástico, em garrafa PET, que ela não vai trazer essa experiência propriamente, ela pode falar por cima, porque algumas pessoas não conseguem executar, às vezes por uma limitação do próprio forno, porque é um processo um pouquinho diferente. Mas aqui ela vai trazer pra gente a técnica do pontilhado em vidros recicláveis. Então, sabe quando a gente compra de repente um vidro de palmito, um vidro de... Como é o nome daquele verdinho? Azeitona. E aí o vidro acaba sendo descartado? Então, ela vem com uma ideia muito legal de como a gente reciclar esse tipo de material. Adoro a voz da Silvia. Obrigada. E ela vai ensinar pra gente como a gente pode fazer o uso desse tipo de material, otimizando, né, um uso sustentável, porque o que a gente poderia descartar pode virar um elemento de repente até para vocês monetizarem. Então eu vou receber aqui a Michele. E aí, enquanto ela entra, que ela já tá entrando aqui, tava com saudade de você, eu também. Oi, Michele! Seja bem-vinda! Gente, é Obrigada. o seguinte, nas lives anteriores, o que que acontecia? Eu percebia que muita gente mandava mensagem, só que a gente estava em flow aqui na conversa, o tempo todo falando, 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 e muitas vezes os comentários acabavam passando batido. Então a gente se organizou aqui da seguinte forma: isso não é um convite para ninguém se retirar, muito pelo contrário, é para a gente conseguir centralizar a atenção para as perguntas na hora que for o momento das perguntas.
Então, eu vou bloquear os comentários só agora, e aí ao final eu vou abrir espaço para que as pessoas possam fazer as perguntas técnicas, caso tenha alguma dúvida que queira colocar aqui para a Michelle, aí eu abro e aí as pessoas podem perguntar, tudo bem? Então, deixa eu só aqui. Vou desativar os comentários por enquanto, gente. Depois os comentários vão voltar, tudo bem? Combinado? Michele, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Conversa, fala, deixa as pessoas ouvirem a sua voz. De onde você é, Michele? No momento, eu moro aqui em Bragança Paulista, que é interior de São Paulo, né? É bem Mas próximo à capital, né? isso, interior. Mas eu morei durante 22 anos em São Paulo, capital mesmo. Ah, conterrânea. É, De que lugar de São Paulo você é? eu Era. morava ali, Zona Leste, né? Próximo ao metrô Arthur Alvim. Morava ali, na Zona Ah, Leste de eu São era da Paulo. Zona Sul. Que Isso. legal. E olha só, né? A gente nunca se encontrou em São Paulo, pudera também, né? São Paulo é um Imenso, mundo à né? parte, né? E a gente se encontrou aqui pela internet. E eu É, sou inteira gratidão, eu estou muito honrada de ter você aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, porque, gente, quanto tempo eu não vim aqui? Quanto tempo? Deve ter umas 2 semanas, né? Mas a gente vicia, né? Fica aquela coisa de. E aí, a Michelle, como eu já falei para vocês, é aluna do curso de mandalas e ela me surpreendeu com uma mensagem muito bonitinha que ela tem no canal dela, que ela fez no canal dela e falou de mim, falou do Frank. Gente, ela foi muito fofa. E e no assim, canal eu fiz essa tem coisas que homenagem a gente aqui, ó. não. Essa camisetinha aqui que eu tô usando. Deixa eu levantar para ver. Essa camiseta, Olha, ela pontilhou até na camiseta, gente. na Olha que coisa camiseta, legal. em Que homenagem a vocês. bacana. Transformou a minha Michelle, vida. conta pra gente aqui como é que foi o seu encontro com o curso de mandalas para depois a gente migrar para a técnica que você vai ensinar. Ok. Então, eu sou professora de artesanato há mais de 10 anos, mas há 1 ano e meio eu parei de fazer, eu acabei passando por um momento difícil na minha vida, onde eu tinha até uma loja física e eu me desfiz de tudo. Eu fiquei com depressão e eu me desfiz de tudo, me desliguei de tudo, não pegava mais alunas, não dava mais aulas, me desfiz de todas as minhas coisas, fiquei em depressão, apesar de não demonstrar muito para ninguém. Estava sempre rindo, sorrindo para todo mundo, mas eu me afastei, me isolei bastante. E eu estava me preparando, já tinha até eliminado do Facebook, do YouTube, tinha apagado todas as minhas aulas que eu dava já lá no YouTube. E uma única conta que eu tinha no Facebook, eu entrei justamente para me cancelar. Eu não queria mais ter contato com ninguém, eu estava passando por um momento terrível mesmo. E eu vi Para lá evitar que as pessoas fiquem perguntando, né? E você quis ficar mais na isso, sua. eu queria ficar isolada, né? Já morava aqui no interior, já é um pouco já isolada aqui também. E aí eu entrei no Face para me cancelar a minha conta. Não queria ter mais acesso com ninguém. E foi quando eu vi um anúncio Semanas das Mandalas. E eu achei assim, eu falei, nossa, tá aí uma coisa que eu nunca fiz. Até então, nesses mais de Quase 10 nada, né, gente? Olha o fundo ali, ela quase nunca fez mandalas, mas brincadeira. Aí eu sempre dei aula assim de crochê, de pintura em tecidos, de pintura em caixas, MDF, essas coisas, mas nunca fiz mandala. Até então nunca tinha entrado nesse mundo de mandala. E eu acho que pela correria de filhos, casa, eu nunca tive oportunidade nenhuma de fazer curso. Ou quando eu não tinha condições, ou então por causa da correria mesmo. Eu nunca tive condições de fazer curso nenhum. E quando eu vi o anúncio, e era uma semana de aula, seriam 4 aulas na semana gratuita, eu falei assim, É, nossa. urso. É. E é engraçado, né? Porque quando as minhas alunas vinham me procurar na loja, estavam doentes, com depressão, com algum problema, eu sempre falava, olha, vem fazer uma semana gratuita, se você gostar, você continua. Esse era o que eu passava para as minhas alunas, e até então eu me vi na mesma situação.
me vi como aluna, como uma pessoa necessitada que estava passando por um problema de saúde, né? A depressão é, infelizmente, uma doença, né? E assim, eu não busquei ajuda, eu não procurei ajuda, não procurei hospital, médico, nada para me tratar. Eu achei que eu ficando em casa, tendo um momento só meu, eu iria me curar. O E foi autossabote, né? É tão natural isso dentro. Foi quando eu vi esse anúncio. E eu falei assim, nossa, tá aí uma coisa que eu nunca fiz. De repente, fazer algo diferente vai me fazer bem. E aí foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, que hoje, por onde eu olho, eu vejo pontinhos. Eu vejo Vê mandala, mandala, vê pontinho. eu quero criar mandala. Então, eu sabia fazer muito crochê, dava aula de crochê. Hoje, eu faço mandalas em crochê. Sabia Ai, fazer que pintura lindo. de caixas, decopagem, passei a fazer também com mandalas. Sabia fazer pintura em vidros, passei a tudo eu substituí, na verdade, eu sempre faço. Eu uni o útil ao agradável, né? O artesanato sempre foi a minha paixão, mas eu não tinha até então o meu amor. O meu amor virou a mandala e hoje eu não consigo fazer outra coisa que ela não esteja conectada É a gente. viciante, né? É muito Viciante, bom. é verdade, é viciante. É. Então eu fiz E os seus materiais antes, você jogou tudo fora quando você se desfez de tudo? muita coisa eu dei, praticamente dei, outras eu vendia a um preço assim, seria insignificante e me desfiz de tudo. Eu cheguei a ter uma loja em São Paulo, cheguei a ter uma loja aqui em Bragança, loja física, e eu me desfiz de tudo. Eu só não me desfiz das coisas que eu achava que era assim, fazia parte desde o começo, como alicate. O alicate que eu faço as minhas bijuterias, eu tenho eles há mais de 12 anos. Uns é até enferrujadinho, mas estão lá, me acompanham É desde o meu começo. mesmo. Exatamente. Então, assim, só essas coisas mais é assim que eu guardo minhas agulhas de crochê. Eu tenho agulha de crochê de mais de 15 anos que você nem acha elas em lugar nenhum. Mas é hoje elas que eu uso para fazer os meus filtros dos sonhos. Então, assim, eu peguei aquilo que eu sabia nesses 12 anos e juntei com o que eu consegui sugar de você e que eu continuo procurando sugar cada vez mais, Silvia, para transformar a minha vida e a melhor coisa que eu já fiz. Até hoje E, foi o- isso que eu e o que fiz. é bonito, só queria fazer um parênteses aqui, que você já teve um outro canal no YouTube e nesse seu momento de reclusão, Apaguei aí você tudo, apagou tudo apaguei e tudo, tinha apaguei bastante tudo. seguidor, pessoas que te acompanhavam com as aulas. Bastante. Algumas Gente, hoje foi me um seguem recomeço, nesse né? novo canal. Algumas me seguem nesse novo canal e outras estão voltando, né, a me seguir também, mas eu me desfiz de tudo. Eu tinha bastante seguidores, tinha muita coisa e na verdade são 12 anos, né? Então eu me desfiz de tudo e estou começando tudo de novo, mais diferente agora. Feliz recomeço, então, um Feliz recomeço recomeço. colorido aí na sua vida. Verdade. Como que é o nome do seu canal no YouTube? Lá é Michele Salles, somente isso. Michele com dois L's, Y, Salles. Tem ponto entre o Michele e Salles ou não? Não, Michele Salles. Tem Michele e um espacinho Salles, não tem ponto não. Gente, a Michelle ela faz um trabalho altruísta. Ela vai lá, ela descobre uma técnica ou ela tem alguma coisa para compartilhar, ela vai lá e faz tipo tutorial para as pessoas. É muito legal. Verdade. Então, assim, quem puder seguir depois, quem tiver interesse em saber, ela também responde as perguntas na medida do possível, né? Porque aí às vezes vem muita pergunta, você também precisa Corridinho, tocar né? com coisas particulares, mas na medida do possível ela cessa essas dúvidas do pessoal e é muito legal, né? Que bacana, Michelle. Eu fico muito feliz que as mandalas elas tenham de alguma. Eu fui apenas um instrumento, mas o portal de transformação, sem qualquer sombra de dúvida, são elas, né? Com São elas certeza. que promovem a gente até esse olhar mais cuidadoso com a gente, olhar para as coisas de uma forma menos rígida, perceber que tudo na nossa vida é cíclico, né? O movimento dela circular já traduz um pouco desse conceito cíclico da vida. Então, tudo é um constante movimento, é um constante recomeço, e
se hoje tá bom, amanhã pode não tá, se hoje não tá bom, amanhã pode tá. Então, assim, não que isso vá mudar o percurso da sua vida ou da vida de qualquer pessoa, mas é a forma como a gente encara as coisas que muda, né? A gente passa a ressignificar muitas coisas e interpretar as outras coisas com um outro olhar, com uma outra sabedoria, né? E sem contar que as mandalas é uma forma de reconhecer o nosso próprio padrão geométrico, né? Porque a geometria sagrada está aí em todo lugar do mundo, desde que o mundo é mundo. A geometria sagrada existe antes mesmo da matemática, antes da explosão que deu origem ao mundo. Quando a explosão que deu origem ao mundo, o Big Bang, surgiu, já surgiu dentro dos próprios padrões geométricos, que são esses que estão embutidos na gente, né? Tá em tudo, tá na natureza, tá em tudo. Então, por conta disso, até essa conexão tão forte que a gente tem quando olha para as mandalas, se sente atraído para as mandalas, ainda que não seja para fazer, mas que seja para contemplar, né? Atrai, É né? gostoso olhar, elas têm esse poder de nos atrair. E eu fico muito feliz que não só você, como alguns outros relatos também que eu recebo, as pessoas tiveram mudanças positivas para a vida. No primeiro momento, algumas mudanças a gente não quer entender, porque quando a gente muda um ponto da vida, às vezes você quer movimentar todo o resto, né? Às Verdade. vezes a gente fala, eu quero ter uma mudança na minha vida profissional, e aí você começa a canalizar energia naquilo, eu quero mudar na questão profissional, eu quero isso, eu quero aquilo, só que isso requer uma movimentação de várias outras coisas que ficam por trás. E às vezes a gente pensa numa coisa só. Então, quando ela promove sim essa mudança, ela vai provocar essa mudança no todo. Então, a gente tem que ter muita consciência na hora de atribuir uma intenção para aquilo que a gente faz. Porque é um ato de responsabilidade mesmo, né? Não é só o ato da gente fazer e achar bonito. Ali a gente está se integrando, a gente está se colocando no meio desse todo para sentir esse poder de mudança. Mas agora vamos lá. O que você vai trazer para a gente? O que você vai mostrar aqui para a gente? Então, eu peguei esse vidro aqui, né, de conserva, e a técnica que eu usei nele, né, foi usar o Klein, que é esse daqui. Esse daí é um vidro, é vidro mesmo. Isso, Vidro. é vidro mesmo. O Tá, Klein, não é ele dá acetato, uma não é aqueles de resistência plástico no nem vidro, nada. né? Ele dá uma resistência, se eu virar aqui, você vai ver que ele tá branquinho, né? Tá vendo ele por dentro, ele tá branquinho. Ele dá uma resistência no vidro e ele não deixa descascar. Então, vamos supor, sujou, eu quero lavar ele, eu posso pegar e eu posso lavar, né? Então, se você passar a tinta direto nele, quando você for Vai lavar, a descascar. tinta vai sair, porque ela não vai segurar. Então, antes você tem que aplicar o time, aí depois você aplica a tinta no fundo, na cor que você quiser. Aqui eu apliquei o preto. Aí, ó, acabei só achando sempre, mas não fiz nem marcação nenhuma, né? Ficou bem básico. Esse vidro aqui tem lá no YouTube o passo a passo dele, é bem facinho. E tanto você pode fazer assim também com stencil. Olha que maravilha isso daqui. Isso daqui é tudo vidro de conserva. Então dá para você fazer ele também em todos os tamanhos do jeito que você quiser. Então eles dois aqui foi feito com o primer. O fundo Calma aí que preto. agora a gente tem uma pergunta aqui para te fazer. Então vamos lá. Você pega o primer, que é esse da Acrylex, eu não tenho nenhum aqui de fácil Tem acesso. aqui, ó. Mostra aí pro pessoal. Ó, esse É o primer. primer para vidro e PET. E Isso, aí, com o bolinho ou pincel, você passa por todo o vidro. exatamente. Ou só na parte onde você vai No pintar. caso dele, eu só passei aqui no centro. Eu peguei, se você não tiver um molde, você pode pegar aqueles pratinhos de aniversário, sabe, de bolo, colocou aqui, você consegue fazer o círculo. Aí você marca com aquelas canetinhas gel, porque ela pega bem, né? Vai fazer bem o círculo, você pega e pinta só onde você quer. Mas tem muita gente que pinta o vidro inteiro. Quer pintar o É, vidro inteiro, você pode pintar também. Eu gosto muito de fazer assim, que eu gosto de ver o que tem dentro dos vidros. Eu não gosto de ficar tentando adivinhar o que tem dentro. Então, e você você pode. usa que tinta? É tinta acrílica?
Não, aqui é tinta PVA, normal. As mesmas tintas que a gente usa para fazer a mandala, aquela PVA normal. Mas você pode também usar acrílica. Depois que você passou o primer, você pode passar a tinta que você quiser. Não tem problema nenhum, tá? Aí você dá o fundo na cor que você quiser. Eu quis o fundo preto porque eu acho que destaca bem. Então você pode ver que aqui atrás está o primer. Por baixo está ele. E aqui eu pintei num fundo preto e depois eu fiz a mandala do jeito que eu quis, né? Ah, Mas se você quando não quer você passa, porque quando você passa o primer antes, ele vai impermeabilizar a tinta, então ele vai predominar o tom branco. Por isso que quando você olha do outro lado, ele é o fundo branco, né? ele é Por o causa do fundo primer, é branco. isso? Exatamente, Que porque ele é legal. branco, né? Ele é assim, ele é leitoso, ó. Ele é leitoso mesmo. Então, quando você passa, ele parece ser uma tinta, mas ele dá uma resistência muito forte no vidro e ele não deixa sair a tinta. Ele não deixa a tinta sair. Então, você depois que você termina a sua mandala e você passa o verniz nela para poder dar aquele brilho, não vai sair a tinta. Você vai poder lavar, limpar o seu vidro quando estiver sujo, que não tem problema nenhum. Ô, Michele, você usa o verniz normal de artesanato, esse que a gente usa para finalizar a mandala? Gente, é o mesmo verniz, olha É o só que mesmo legal. verniz. Quem A já é única mandaleira diferença, aí, quiser a única utilizar, diferença com o MDF é que você usa o prime, porque o prime, quando você vai fazer pintura em lata, em vidro, que mais? Em plástico, se você passar o primer primeiro, ele não deixa a tinta sair. Então, ele é usado justamente para isso, para poder segurar a tinta. Porque se eu passar uma gotinha de tinta no vidro direto, se você vir com um pano úmido aqui, sai, porque a tinta é a base de água. Então, automaticamente ela vai sair. Agora, se você passa o primer antes, faz todo o trabalho e depois você inverniza, ela não sai. Sujou, eu posso existem algumas limpar sem nenhum pessoas problema. que usam o primer para impermeabilizar o próprio MDF. E até me perguntam, Silvia, mas não precisa passar? Eu Não, particularmente não uso, eu faço uso da tinta direto no MDF. Mas aquelas pessoas que gostam de fazer o fundo da mandala em tom claro, aí eu recomendo ou usar o primer antes de vir com a tinta, ou usar mais de uma demão do branco para ela ficar. Aí é que assim, para fazer o fundo branco ele é mais chatinho. Então, é. assim, quando a gente vai passar o branco, vamos supor, vocês podem usar o primer, aí passou, ele espera secar um pouquinho, vem com aquela lixa bem fininha, lixa d'água, que eu não sei o número agora. Mas é aquela lixa d'água, vocês passam, tira só as ranhuras assim do pincel ou do rolinho, aí volta de E novo dá mais uma com a demão de tinta tinta. branca, que aí fica bem branquinho. Tem que dar E uma. aí quantas vezes vocês acharem que é necessário, para depois vir com o pontilhado, né? Ou vir com a construção da sua mandala. Isso seria um preparo. Mas, em linhas gerais, quando a mandala tem outra cor de fundo, como essa que está aparecendo aqui, ó, eu vou direto com a tinta, sem sofrimento, sem dor. Eu faço assim porque eu acho que é mais simples, mas Então, muito legal. eu E também eu só queria que você tocasse no assunto de outra coisa também, que muito embora deixa eu ver, mostra. eu trouxe outros vidros com outras técnicas. Aí essa Olha. daqui, ó, vai falar, Michele, você não passou o prime aqui. Esse daqui ele fica bem transparente, assim, dá para você ver até do outro lado, mas ele fica bem transparente mesmo. Esse daqui é o verniz fosco do gato preto. Não sei Ele se é bem você líquido, né? bem líquido e quando você passa no vidro, ele fica assim. Aí você pode fazer a sua mandala, ou como você quiser, né? E depois você dá uma demão do verniz brilhante, normal. E aí ela dá o mesmo efeito que o prime, só que a única diferença é que ele é transparente. Então, peraí, você não passa nada no vidro, você vai direto com o pontilhado e você finaliza com esse verniz gato preto. Não, primeiro eu passo o verniz gato preto. Ele é Ah, uma você passa o verniz preparação para o primeiro. vidro, né? Ele é uma preparação para o vidro. Seria que nem um prime no outro, mas ele é uma Ah, preparação. entendi. Aí eu faço pontilhado e depois eu vou e passo novamente o verniz acrílico, esse daqui, que é para proteger. Aí fica bem Uhum. diferente
diferente também, é uma outra técnica também. Esse daqui é um vidro de azeite, gente. Então, assim, eu Gente, olha peguei esse só. vidro, então se você Tudo quer que fazer acaba uma indo pro lixo, conserva, né? né? Tem gente que gosta de colocar pimenta, pensa, uma pimenta, uma conserva com alho, alguma coisa aqui dentro, e colocar em cima de uma mesa. Olha que E fica até mesmo pode virar um vasinho, um né? Tem vaso gente de que gosta de flor. colocar trigo. Eu mesmo tenho um vaso de trigo aqui, não é um Fica vaso de lindo, vidro, fica mas o meu lindo, trigo fica pode, de lindo. repente, ir um vaso de vidro. E esse Que daqui, ó, legal. é um de tomate, de massa de tomate. Esse daqui, o que que eu usei? Foi o verniz, cadê ele aqui, ó? Vou pegar meus verniz. Foi o verniz brilhante. Cadê meu amorzinho aqui? Verniz? Não tá aqui na mesa, peraí. Eu acho que eu devo ter um O aqui, verniz peraí. da Acrylex, o fosco. Eu tenho um aqui, Você tá tem aí? velhinho, né? É esse? E isso, verniz fosco, esse mesmo, da Gente, Acrylex. tá ao Aí ele contrário fica porque a assim, imagem tá espelhada, tá? Mas, ó, é o verniz fosco da Acrylex. e ele fica assim, esfumaçado. Ó, ele fica esfumaçado. Isso daqui, elas são usadas para preparação de vidros mesmo, né? Aí ele fica esfumaçado. Eu fiz o desenho aqui de tomates, fiz um pontilhinho aqui, ó, bem básico. Que E legal. depois eu passo verniz brilhante, que é para impermeabilizar, né? Para dar durabilidade para mim poder limpar. Aí na tampinha aqui eu fiz uma gracinha. Então é reaproveitando os vidros. Gente, olha que ideia Bem legal. diferente, né? Muito bacana. E aí você acaba enfeitando a casa, né? Porque Acaba você vai ficando a casa. O aproveitando bom tudo é para dar que de esses daqui presente. você pode vender. Você pode comprar esses vidros na loja de. Essas de R$ 1,99 você vai pagar R$ 6, R$ 7 nesses vidros. E também você pode usar aqueles que vêm de conserva. Já os outros não. Você realmente aproveita os vidros que vêm para sua casa, enfeitando com vaso para flor. Fica muito bonito, bem legal. E todas essas dicas, Michele, você tem dentro do seu canal. Você Dentro do ensina as meu pessoas a canal. fazer. Toda essa dica eu tenho dentro do meu canal lá. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Michele, ela faz. Ela é muito ativa, né? Então agora ela faz mandalas. Ela faz filtro dos sonhos, como esse que aparece atrás dela aí, de crochê. Olha só que legal. Ela faz. Ah, eu queria que você falasse dos chaveirinhos. Do Tem. chaveirinho. Gente, é uma dica muito legal, mas ela ficou muito resistente em falar dessa dica. E aí depois ela vai explicar o porquê. Isso, na verdade, olha só, são brinquinhos ou chaveiros que vocês podem montar. E isso é com acetato plástico da garrafa PET. Como é que ela faz isso, gente? Eu vou contar aqui para vocês. Depois eu vou abrir para perguntas e aí ela vai poder responder. O que que a boneca faz? Ela pega, recorta a garrafa PET, eu não tenho nenhuma aqui, mas imaginei uma garrafa PET, ela recorta e deixa descansando com o peso em cima para ela desmarcar, para ela ficar com aquele plástico lisinho. Olha só. Bom, depois ela vai mostrar em detalhes para vocês. E aí, o que que ela faz? Ela passa, acho que você passa um primer, né, antes, e aí depois você passa a tinta acrílica ou PVA, no formato que quer. Se quer fazer um coraçãozinho, faz, se quiser fazer uma mandalinha, faz, enfim, cria o desenho do jeito que quiser. Aí ela pintou e pontilhou. Aí o que que ela faz? Ela recorta em volta, não o desenho certinho. Ela recorta, vamos Uma supor, rebarbinha. aqui tem um coração, faz de conta que é um coração, ela recorta um pouco a mais, com uma sobra do plástico, assim, em volta. E aí, gente, eu pensei que ela ia incendiar a casa quando ela me contou isso, mas ela não incendiou, ela falou que funciona. Eu não entendi. O que que ela faz? Ela pega uma forma normal, forma de assar bolo, pega uma cartolina e coloca no fundo dessa forma. E aí ela pega esses recortes do acetato pintado, coloca nessas formas e leva ao forno pré-aquecido.
com pré-aquecido em quê? Em 100, né? Mais ou menos. Isso, até 130. Até Até 130. 130. Aí ela coloca as peças dentro da forma. E aí o que vai acontecendo? Com o calor, aquele excesso do plástico, Ele vai aonde não tem escorrer. a pintura, ele vai enrugando. Ele vai enrugando e ele chega somente até onde está a tinta. Não é isso? Isso, não E passa da aí, tinta. Por mais quente que tiver, não passa da tinta. gente, eu já teria ateado fogo na minha casa inteira se eu tivesse feito um negócio desse. Aí, o que que ela faz? Aí ele mesmo já se molda de acordo com o desenho. Então, quer dizer, se você fez um coração, tem aquele recuozinho, né? O Vzinho do coração em cima. O próprio calor do plástico, ele já vai moldar o coração certinho. E aí fica um tempo. Quanto tempo que fica, mais ou menos? Uns 20 minutos? Eu deixo esfriar. Eu não tiro antes, porque se você tirar antes, ele acaba por ser um PET, né? Uma garrafa PET, então ela inverte. Se você deixa esfriar, ela fica retinha. Então, as tortinhas que eu tenho é daquela É curiosidade. porque Será você que tirou antes do tempo. que tava antes? Não, mas tempo de forno. Fica quanto tempo no forno? 10 minutos. Gente, 10 minutos. 10 Aí ela deu uma minutos. dica preciosa quando ela estava conversando comigo. O que que ela falou que ela faz? Ela procura fazer isso à noite, depois que já serviu o jantar, que não vai mais usar o fogão. Aí ela vai lá e leva isso ao forno. Deixou por 10 minutos, o excesso do acetato já enrugou, já virou aquela dobrinha mais dura. Aí o que que ela faz? Desliga o forno, beijo, boa noite para todo mundo, vamos dormir. No Só dia amanhã. seguinte, ela abre o forno e retira essas peças, porque daí já esfriou naturalmente, não teve nenhum estímulo para poder esfriar, o que evita a peça envergar. Porque se vocês tirarem ela no calor, ela vai ficar tortinha. Mostra uma tortinha aí. Mostra uma Será que tortinha. dá tempo para me pegar? Não precisa, mostra uma pronta e mostra o quanto ela é flexível para mostrar para o pessoal. É interessante, por quê? Porque ela é bem flexível. Você pode lavar, ó, por ser plástico, ó. Não Aí eu uso quebra, ela gente. assim nos meus chaveirinhos. Gente, isso vira chaveiro de bolsa, sabe? Quando a gente pendura aqueles chaveirinhos na bolsa, vira chaveiro de E, bolsa, ó, vira móvel de retrovisor de carro. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode virar brinquinho, pode virar colar, pode virar chaveiro. Olha só que legal. bem Meu, legal, bem muito massa interessante. isso. Só que ela estava resistente em contar essa história pra gente, porque ela falou que algumas alunas que ela já atendeu tiveram dificuldade, porque não é todo mundo que tem um forno adequado para isso. Não que precisa ser um forno Exatamente. específico, mas às vezes a regulagem do forno não é adequada e a pessoa não tem sucesso e acha que a técnica não funciona, mas não é porque a técnica não funciona. Tem algumas Às que vezes vai. falava, Michele, derreteu, porque não souberam passar o prime na quantidade certa, ou então o desenho fez o desenho torto, então ficou tortinho, ficou feio. E Então, essa quando dica faz você dá no seu terrível, canal não também? faz. Exatamente, você tem que fazer bem bonitinho. Que nem essa daqui, eu usei o fundo, eu usei o fundo de um copo para ser o centro dela, mas a parte de cima do copo, porque se você pega um copo, tem a parte de baixo, o fundo dele é mais Embaixo. estreito. E a parte de cima eu Da fiz, boca. colocando assim ela assim, para mim saber aonde eu ia recortar a minha rebarba. Aí passei o prime somente aqui onde eu queria que fosse o fundo, fiz o desenho da minha mandala, do jeito que eu queria, né? Pontilhei bonitinho. E quando eu recortei a garrafa, eu recortei na largura da boca do copo, e não na largura do fundo do copo. Então ficou esse daqui desenhadinho no meio e ficou uma rebarba desse tamanho. Aí fui Assim, e mandei pro forno. Então, quando pensando saiu nisso, pronta, não é todo mundo que vai fazer em formato redondo, né? Tipo não, você mandalinha pode fazer assim. o desenho que Pode você ser que quiser. faça. É que eu, Então, como a não vejo sugestão, mandala, eu só vejo mandala na minha frente, então é tudo redondo. então a Aí você sugestão pode é que as fazer pessoas quadrado. avancem o quê? Uns 3 centímetros, mais ou menos, do desenho, para ter esse Não, espaço de daria, recuo. se você ver a largura de um copo, daria um centímetro e meio, mais ou menos, aqui. Daria um Ah, centímetro e gente, para meio. ser precavido, uns 2, vai, então. É.
É que depende Então, muito do forno da pessoa, né? O que elas reclamavam muito comigo é que algumas conseguiam fazer, muitas fizeram vários, chegaram a vender, mas algumas reclamavam que ou o forno não aquecia muito ou aquecia demais, então não ficava. mas aí não é um problema da técnica, é um problema do Não é um forno, né? problema da técnica, né? Não é um problema da técnica, mas eu acabava ficando assim, não sabendo como ajudar elas, né? Vai dar uma vontade de falar, vamos fazer todo mundo aqui em casa, como eu já cheguei a fazer alguma vez, para elas assistir ao vivo ali dentro de casa, para mostrar para elas que daria certo. Cheguei a Salve a fazer. internet, né? Que agora dá para gravar vídeo e fala assim, vamos lá, Dá gente, para vamos fazer a live, fazer. não tem como errar. É isso aí. Mas Olha, eu posso imaginar que tem um monte de gente aqui querendo fazer pergunta, porque eu tô vendo uma porção de coraçãozinho subindo aqui. eu estou vendo também. Então, gente, agora é a hora. Um por vez, hein? A gente vai tentar aqui dar uma administrada nessas perguntas, ativando o comentário 3, 2, 1, foi. Quem tiver pergunta para fazer para a Michelle. Enquanto isso, Michelle, repete de novo o seu canal. No YouTube, Michelle com dois L's Michele, com Y, dois L Salles Y, com um L só. É isso? isso mesmo. Salles Aí, com L. e Salles com um L só. Face também, tá como Michele Salles. Tá. Então, gente, lá no YouTube, Michelle com dois L's Y, Salles com L só. Sem ponto, sem nada. É tudo junto, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. E quando as pessoas querem furar para. Ai, deixa eu escrever aqui, gente. Falar assim. Alguém falou. Ó, Tá perguntando se Michelle. dá para fazer em forno elétrico. Então, o meu forno é elétrico, porque assim, se você fazer no fogão, como tem aquelas aberturas embaixo, então fica ruim. Eu acho que fica ruim no forno, no fogão, porque eu acho que ele não aquece na temperatura correta. O meu forno, ele é elétrico. Então eu deixo ele pré-aquecido em 130 por 5 minutos. Quando ele está pré-aquecido, eu vou lá e coloco as minhas pecinhas já todas cortadinhas dentro do forno. Coloco, aí, que nem a Silvia falou, vai colocar uma folha de papel sulfite. Se você não quiser colocar papel sulfite, você pode colocar uma folha de alumínio, aquelas que a gente usa para forma mesmo, para bolo. Você pode colocar ela também, não tem problema. Só que o papel alumínio, ele gruda um pouco na hora de você tirar. E depois você tem que ficar tirando pedacinhos do papel alumínio. Então, eu prefiro que seja no papel sulfite. E você deixa 10 minutos. E não Gente, tira. eu vou ter que confidenciar um negócio para vocês. Eu não consigo fixar, eu não sei, fixar o comentário. Frank Augusto, vem cá. Se Prime segura tinta em cerâmica também, segura. Também segura. É muito bom. Também eu uso também. Fixa aqui para mim o nome dela. Gente, eu tenho que achar aqui o meu assessor. Peraí. Tá aqui, Michelle Salles. Papel cartolina, estão perguntando. Eu vi aqui papel cartolina. Eu sempre usei papel sulfite, por ser bem fininho, e então eu Obrigada. sempre usei papel sulfite. Eu nunca usei cartolina. Sempre usei papel. Pode ser papel manteiga? Nunca usei papel manteiga. Nunca usei. Essa técnica eu aprendi há muito tempo também, né? E a pessoa usava até papel de pão, sabe? Saco de pão. Então, recortava e colocava num saco de pão e colocava lá. Então, baseado A nisso, Carla teve a mesma dúvida que eu. Gente, mas não pega fogo no papel? Acredita, ela tá falando que não pega, eu não fiz, gente. Quem tá falando é ela. não pega fogo. É só 10 minutinhos e o fogo já está pré-aquecido. Então, quando você coloca, é muito rápido. E logo você desliga, então não pega fogo. Eu vou Rô. pedir ajuda para o meu assistente também. Vem cá, meu assistente, pegar para mim as peças para mim Frank botar. Augusto, porque o negócio ficou grave, gente. Já fixou. Legal, galera. Obrigada. Parabéns, Michele. Parabéns, parabéns. Gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu não sou a pessoa mais íntima da tecnologia, não. Eu adoro, eu amo o que eu faço, mas tem coisas que eu preciso de uma ajuda aqui. Ainda mais com esse negócio de live, que para mim tem sido novo.
Conheço essa artesã há anos, olha só, tem gente aqui te... E você falou que tá com um canal, como que é o nome? Com uma conta nova no Instagram. No Instagram. Como que tá? Como que tá no Instagram? Sales.artes.pontilismo. Michele.sale, como é que é? Michele.artes. Pontilismo. Tá. Ó, o meu, Alguém perguntou aqui, ó, pra mim. subiu. Esse daqui, ó, eu fiz um colarzinho para mim, ó. Gente, que legal. E aí você vê, ó, como é maleável, porque era uma garrafa PET, né? Aqui você vê o prime atrás, né? Porque ficou branquinho. E ó. Que legal. Ô, Mi, tem várias outras perguntas aqui, ó. A tinta usada no PET é acrílica ou PVA? Tanto faz, você pode usar qualquer uma das duas, desde que você usar o primer por baixo. Isso foi a Sônia que perguntou. Aí a Carla tá falando que o mínimo do forno dela é de 180, dá para fazer? Então, vai enrugar demais. Vai enrugar demais a peça que ela vai envergar. Então, vai acontecer o que acontecia com as outras alunas, né? Por isso que eu fiquei assim de falar sobre esse assunto com você, porque alguns fornos são muito quentes e acabam... Mas aí é bom que a pessoa tenha essa consciência, né? Não é que a técnica não funciona, é que existem alguns cuidados, né? Grego. Ai, que graça, gente. É tudo colarzinho, né? Eu fiz uns colarzinhos para me usar no dia a dia. E é bom porque sujou e é interessantíssimo. Você pode pegar a esponjinha e você pode lavar. Esfregar e não sai, né? Não vai sair. É bem resistente ela. E eu vi uma pergunta aí sobre o furo, né? Antes de ir para o forno, eu já faço furo. Olha aí, gente, dica importante, porque depois vocês não vão conseguir furar. Não vai conseguir furar. Você vai até conseguir, mas você vai ter uma grande dificuldade. Então, eu sempre faço furo na peça antes de ir para o forno. Então, quando ela vai para o forno, aonde eu vou querer colocar essa argolinha aqui, eu já deixo o furinho pronto, né? Então, um PET para você furar, tem aquele furador próprio de papel que você pode usar. E se você não tiver o furador de papel, que tem uns que é bem pontiagudo, que é próprio para PET também. Você pode fazer que nem eu fazia antigamente, onde eu tinha prego, eu esquentava no fogo. Dá uma esquentadinha, né? Colocava, furava. Gente, se vocês forem fazer o uso dessa técnica, por favor, usem com um alicate. Não vai me esquentar o prego direto na mão, que vai queimar o dedo. Ó, tem uma pessoa aqui perguntando, trem das massas. Falou assim, ó, dá para usar o verniz em spray? Para poder passar nas peças? Agora eu não sei para qual que ela está falando. Olha, bom, pro vidro dá. Pro vidro dá. Fica na minha opinião, fica excepcional. Mas quem não tem, porque o spray ele acaba gastando muito, né? Então o pessoal prefere ainda usar o outro, que é esse que a gente costuma usar no MDF. Mas no spray ele fica maravilhoso, não tem problema nenhum. E o interessante desse daqui, Silvio, só para falar, você não precisa invernizar, porque como vai no fogo, ele já fica... Essa é a minha pergunta. Você não precisa invernizar, mata na tinta. Como ele vai no fogo, ele fica maravilhoso e não sai a tinta de jeito nenhum. Fica assim, brilhoso. Gente, que tudo. Olha aqui, ó, a Sônia tá perguntando, fogão normal dá certo? Dá certo, Sônia, só que respeitando essas dicas que ela deu. Tipo, deixar no mínimo, se for o seu mínimo for 180, corre o risco de enrugar. Então, assim, se for um forno que o mínimo for 100, é o mais indicado, né? Até 130, você falou. Até 130 no forno normal, né? Fogão, porque ele tem aquela abertura embaixo, né? Então, não é que nem um forninho elétrico que fica totalmente fechado. E não pode outra coisa abrir aqui. E outra coisa que eu queria te perguntar, ó, não pode abrir antes. E aí aqueles fornos que tem a grade, tem que colocar em cima da grade ou na grade mais próxima ao fogo? Então, sempre em cima. Você nunca pode colocar muito embaixo, porque senão ele gruda muito no papel, tá? Ele gruda muito no papel. Então, eu deixo sempre na parte de cima, por isso que é bem levezinho. É só 10 minutos.
desliga e não pode de jeito nenhum tirar ele morninho de lá de dentro. Você tem que esquecer ele. Por isso que eu sempre falava para todo mundo, faça a Faça noite à e vai noite, dormir. gente. Faça e vai dormir. É isso Faça a aí. noite e vai dormir. Não fique, É, não vá a mexer nele, Sueli, senão ele fica enrugado. Eu tinha um aqui, aliás, foi até esse. Que aí depois eu pintei do outro lado. Olha que feio que ele ficou, porque eu tirei antes. olha só, gente. Põe um pouquinho mais longe. Põe um pouquinho. Aí. Ó, olha que feio que ele ficou. Eu tirei ele Põe ele de antes, lado, assim, ó. Olha aí, gente, como envergou. envergou, ficou feinho, né? A tintura ficou feia. Aí você vê esse daqui, ó, tão perfeitinho, bonitinho, ó. E o outro todo feinho, todo borradinho. Porque eu fui lá e tirei antes, que eu queria ver, será que ficou bom? Será que não... A gente faz o teste, né? Tem que fazer o teste no fogão normal, até para poder tirar a dúvida das alunas. E quando você tirar antes, eu conseguia mostrar esse resultado para elas, né? Assim fica, se você tirar antes, agora se você deixar o tempo certo, fica melhor. Vamos lá, que tem mais pergunta. Fogão normal dá certo, já foi? Michele Salles no YouTube? É, no YouTube. Aqui no Instagram é michele.artes.culturismo. Pontilismo. Ok. Aí a Marlene tá perguntando como que fura a peça antes de ir pro forno? Com o que você fura? Ela já falou com o furadorzinho com aquela ponte aguda, furador de papel, né? O Que você furador falou. de E se a papel. pessoa não tiver? Ela Aí pode você furar. pode usar com um alicate, né? Segurar um prego com alicate, Isso esquentar se no já estiver fogão. pronto. É. Aí você vai. Ah, se ele já estiver pronto? Se estiver Não, pronto, ela não, vai ser não. muito A complicada. pergunta é assim: você falou que é para furar antes de ir para o forno. Isso, Se antes a de ir pessoa pro forno. não tiver o furador ainda com acetato cru, limpo, só pintado, você fura com o quê? Pode ser com uma agulhinha mesmo, né? Não, porque você tem que fazer um buraco largo, porque Para como ele vai passar dar uma ali. encolhidinha, se você fazer com a agulha, depois você não consegue passar a argola. Então você tem que fazer um buraco um pouquinho grande para ele poder, quando ele for pro forno, ele vai, querendo ou não, ele vai encolher. Então, tá vendo? Ó, não sei se dá para me mostrar aqui para vocês, ó. É verdade, gente. Então usa o Se prego você quente mesmo. fazer com uma agulha fininha, então isso daqui não vai dar nem para passar uma argola. Então você tem que fazer um buraquinho um pouquinho maior para depois que ele for Verdade. pro forno, ele Então, ficar vocês podem usar a técnica do preguinho no aquecido. prego, Pelo amor de Deus, usem isso com um alicate, com um segura com o alicate para não alicate. queimar a mão, Não porque vai ele tem que fazer estar direto bem com a mão, quentinho mesmo. senão vai fazer bolinha no dedinho. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. E como fura a peça já foi. No Instagram é isso mesmo, é sales.artes.pontilismo. Deixa eu ver. Gente, ó, para quem não tá conseguindo acompanhar o nome do perfil dela, nos stories do meu perfil, da Raiz e Flor, tem ela marcada. Vocês podem ir lá e seguir o perfil dela, tá? Repete o Instagram. É sales.artes.pontilismo. É isso aí, gente. Eu falei, Michele, é sales.artes.pontilismo no Instagram. No YouTube é Michele com dois L's Y Salles. É isso aí, agora eu sentei. Mas, uma pergunta interessante aqui, ó. Vilhena Kátia. Ela fala assim, mas o pet é fino. E na hora que vai no forno, ele engrossa, porque você está mostrando de ladinho, ele é grosso. Ou você coloca, tipo, plástico em cima de plástico. Como que você faz? Pra ele Não, ficar grossinho assim. como eu passei o primer nele, né? Então ele fica mais grossinho, ele não fica tão fino. Aí ele fica Mas assim. quantas demãos de primer você passa para ficar grosso assim? Ou é o calor que engrossa? Duas demãos de primer.
2, espera secar. Mas aí antes de ir pro forno ele já tá grosso assim? Só com primer ou com calor ele engrossa? Com calor ele engrossa, né? Com calor ele dá essa engrossadinha e fica assim. Ah, beleza, então. Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais perguntas. Você é muito querida, Silvia, se expressa muito bem. Obrigada, Marilene. Vocês não têm ideia do quanto eu fico tensa quando a gente tem que fazer uma live com Verdade. dor em tudo. Mas tudo bem. Vamos lá. Ainda Sempre bem usar que o primer como uma base, nesse caso do acetato, sim, porque é uma forma de garantir que ele não vai derreter inteiro. E também no vidro, né, para poder sustentar a tinta, como ela havia falado. e Parece bem emborrachado, parece interessante. mesmo, parece um EVA, né? É bem interessante, Silvia, porque você pode, se você quiser acompanhar o processo, você olhando pelo forno, se tiver a lanterna, você vê o plástico, ele encurtando e ele para somente aonde está a pintura. Ele para exatamente aqui onde está a pintura e fica aqui. Gente, É eu muito achei isso interessante, é sensacional. muito A gente legal. veio aqui para falar, a gente veio aqui para falar do vidro, né? No final Bem que todo, você falou. eu não sabia que isso ia acontecer. Se deixar a porta aberta com uma colher de pau, pode funcionar. Vou tentar, não entendi. Deixar a porta aberta com uma colher de pau. Então, o meu é forno elétrico. O que eu uso no meu é forno elétrico. Eu não faço no meu fogão, faço no meu forno elétrico e eu só uso ele. Ah, a Penha está perguntando assim, ó. Não, é uma afirmação, na verdade. Ela pode acender o forno e voltar o botão como se fosse desligar e colocar bem baixinho. Acho que talvez para acelerar o processo de aquecimento. Nossa, gente, como o pessoal é criativo. Pode usar air fryer, sabe aquelas panelas de assar, sabe, elétrica? Olha, Você eu já já fez esse é teste? Não, criativo eu tô você. perguntando mesmo. É, bem criativo. Então, tem que ver a Pode? temperatura tem que fazer um teste, né? Tem que ver a temperatura da panela e tem que ficar de olho. O único ruim de fazer na panela, eu acho, é que ela vai ter que abrir para ver se funcionou. E se tiver em processo ainda, ela vai entortar a peça dela. Então, ela vai ter que fazer vários testes para ver se dá certo. Deixa eu ver. Aí, de novo, estão perguntando, o furo tem que ser antes? Tem que ser antes, porque senão você vai ter dificuldade para furar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Qual é o verniz de uso no vidro? Pode ser o verniz spray. Esse aqui. Peraí, galera. Pode ser esse aqui, da Pode, Acrylex. pode ser. Ou pode Esse ou ser pode ser esse daqui, ó, que eu achei. esse. Isso, pode ser esse ou esse. Qualquer um dos dois. Deixa eu ver. Gente, até com garrafa PET. Que show, parabéns por compartilhar. E o forno é elétrico? Tem que ser forno elétrico? Tem, Michele? Se tem que ser forno elétrico? Hum. Não, pode ser forno normal, de fogão também, Pode ser forno elétrico ou forno a gás, gente, né? respeitando a temperatura, tá? Respeita a temperatura. O segredo está só na temperatura, não ficar muito quente, né? E apenas 10 minutos. Deu 10 Olha, minutos, outra pergunta curiosa aqui que também não me passou pela cabeça. Gente, tem só 6 minutos para acabar. O papo rendeu, né? Olha só, a pessoa está perguntando o seguinte: o forno dela é do mínimo 180. Se ela deixar o forno um pouquinho aberto para não superaquecer, será que rola? ela vai Aí ter tem que que fazer fazer o o teste teste, né? dela. Ela vai ter que fazer o teste, só que aí ela não vai poder superaquecer o forno por 5 minutos, que nem eu falei, né? Ela vai ter. Assim, teve uma aluna minha que fez um teste da seguinte maneira: o forno dela era assim, de 180 superaquecido. O que que ela fez? Ela aqueceu ele por 10 minutos, aí ela desligou. Quando ele estava quase esfriando, ela fez o teste e colocou as pecinhas dela lá e deixou fechado. Não mexeu. Não ficou perfeito, mas ela falou assim: agora eu vou deixar por mais tempo para ver se dá certo. Porque não tem Gente, como tem que seguir esse padrão aí, senão seguir esse as padrão. chances de dar errado.
Ó, tem uma pessoa que pergunta, tem como deixar a pintura para depois do forno? Eu acho que a pintura que é o que protege, né? Que é o A que limita. pintura, essa pintura aqui é o que protege, que não deixa fechar ainda mais a peça. Porque se você colocar um pedacinho de plástico dentro de um forno, automaticamente ela vai enrugar inteira. Mas se ela passar o primer só fazer o fundo com o primer e deixar para pintar depois, eu acredito que até possa, só que daí você não vai ter o benefício de poder limpar, poder lavar, poder Ela vai esfregar, limpar que limpar. nem essa daqui, porque ela já fica assim, já prontinha, né? Essa daí, se acontecer, se vocês forem já com a E é pintura pronta para interessante, o não sei se forno, dá para depois é você só passar ver, um pouquinho. o que está grosso aqui é porque ela fica em alto relevo. É que não dá para mostrar para vocês, porque ela fica, não sei se vocês conseguem ver, vou dobrar assim para ver se vocês conseguem ver. Ó, ela fica em alto relevo. A pintura, ela levanta assim, que parece aquelas mandalas que a gente faz, que deixa o biquinho. Parece a mesma coisa, Sim. ela fica em alto Com relevo. tinta Então, é por isso que dimensional, ela né? fica tão grossa. Gente, deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta, não vai dar para ler tudo, gente. Peraí. A cara da Silvia, para ver no tá vendo? Primer primeiro, depois faz o pontilhamento e depois o forno. Exato, Kátia. Primeiro passa o primer, ela sugeriu 2 vezes passar 2 demãos de primer no formato que você quer que seja construído o seu chaveiro, seu brinco, anyway. E aí depois que passou, faz o fundo com a tinta PVA ou acrílica, pontilha do jeito que você quiser e aí forno conforme a Michelle passou pra gente E aqui. deixa um pedaço sobrando em volta, sem pintar, para quando ele for aquecer, ele vai encolhendo e vai parar bem onde está a tinta. Pergunta, essa live vai ficar salva? Gente, eu vou tentar deixar ela salva no IGTV. Só que já aconteceu do Instagram me trair e na hora que eu baixei a live, eu não achei mais ela. Então, assim, a minha intenção é deixá-la salva, tá? Se eu não conseguir é porque o E eu Instagram vou pode me fazer. trair. Amanhã eu vou fazer um videozinho, vou colocar no nosso canal lá do YouTube, Gente, para a melhor que pessoa isso, poder então eu ver. vou deixar a live salva, mas sigam a Michelle lá no canal dela, porque ela dá várias dicas legais. Então, aí vocês podem interagir direto, tirar dúvida direto. Exatamente. Aí eu vou colocar um videozinho passo a passo no forno, como eu faço, o tempo que eu deixo, aí eu tiro de lá prontinha, fresquinha e mostro para vocês. Aí, gente, caramba, mas tem muita pergunta. Que bom, né? Gente, olha, eu gostaria muito de responder todas, mas não vai dar porque o nosso tempo tá aqui. Então, peraí. Michelle, minha querida Michelle. Eu amei voltar aqui, fazer live, ser uma live tão interessante, tão legal, rica, né? Muito Verdade. rica de informações. A sua história é uma história muito linda. Eu fico muito feliz que você tenha se resgatado de novo e que você tenha agora corrido atrás dos seus materiais de novo, porque eles são só joias, né? Eles vão Verdade. ser realmente um caminho para a sua felicidade, assim como foi para a minha, assim como foi para de tanta gente que está aqui, né? Eu gostaria muito de ficar aqui mais tempo para conversar com vocês, mas o Instagram derruba a gente. Vou tentar deixar essa live salva no IGTV, mas, gente, sigam a Michelle lá, que ela vai dar outras dicas para vocês. Ela fala dicas sobre crochê e sobre várias outras coisas. E do vidro também, que o objetivo era o vidro, mas a gente se enveredou para um outro lado aqui. Mas foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam essa moça, que ela é muito sensível e ela é muito inteligente. Ela tem bastante coisa para contribuir, tá bom? Gente, minha mais profunda gratidão. Michelle, gratidão, gratidão, gratidão. Só E agradecimento e, nossa, eu falo para todo mundo, você é a minha estrelinha. Me tirou do fundo ai, do túnel. Eu só tenho que agradecer, gente. Maravilhosa a nossa prof. E que venha mais live quem se tirou do maravilhosa fundo como do essa. poço foi você, meu bem. Eu só fui um instrumento, foi um anúncio meu que apareceu ali, só. Quem fez todo o resto foi você. E as mandalas, né?